irmão, minha irmã, tudo bem? Módulo 5, capítulo 3, aula 2, maturidade intelectual e espiritual, parte 2. Nesse momento, nessa aula, nós vamos ver alguns pontos históricos, acontecimentos, marcos históricos, de forma rápida, e sucinta, para termos uma ideia do desenvolvimento da história do pensamento humano e como se desenvolveu o desaguar dos acontecimentos históricos, especialmente a reforma, Então, num primeiro momento, logo após o início ali das primeiras comunidades cristãs, dos apóstolos, discípulos, tudo, a proliferação do cristianismo no mundo, o crescimento do cristianismo, tudo, a Europa ficou sendo assim um marco central do cristianismo, e a Europa teve um grande desenvolvimento no cristianismo, inclusive a oficialização do cristianismo como a religião oficial do Império Romano, No século II, final do século II e o começo do século III, nós temos então um momento privilegiado do cristianismo, onde começam-se a desenvolver métodos de crença, são teorias, são ideias que vão se formulando e concatenando, vão se agrupando e formando ideias que nós vamos chamar de doutrinas ou então de dogmas, que vão então explicar um pouco melhor a respeito do que é Deus, quem é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então o dogma da Santíssima Trindade foi desenvolvido nesse período, Então nós temos assim um grande crescimento, no sentido doutrinário nesse período aí do final do século II e século III. Inclusive no século II foi escrito um primeiro catecismo, da Igreja Cristã, que é chamado de Didaqué. Quem quiser e achar que deve ler, e eu acho que vocês devem procurar na internet para ler, está disponível gratuito, chama-se Didaqué, certo? Nesse período, então, também nós encontramos ali um apoio, um sustento da filosofia dentro da teologia. A filosofia como uma ciência que vai apoiar, que vai sustentar a teologia na criação dos valores, desses valores, dessas doutrinas cristãs, Então, por exemplo, nós temos Santo Agostinho e São Jerônimo, Santo Agostinho ele pega as teorias de Platão, entre outros filósofos, para poder formular a sua teoria a respeito do pecado, a respeito do bem e do mal, Enfim, são várias teorias que Santo Agostinho desenvolve. E São Jerônimo também ele faz a tradução dos textos bíblicos, de grego e hebraico para o latim, Então nós temos essas duas personalidades que são muito importantes. Durante todo esse período, século II, III, IV, V, VI, VII, VIII, nós encontramos então no século II e III até uma baixa Idade Média, mas a partir do século V até o século XI, final do século IX, nós vamos encontrar ali, até no ano de mil e pouquinho, nós vamos encontrar uma alta Idade Média. Depois a gente começa então a ver a Idade Média decaindo segundo a disseminação de outras culturas que não aquela cultura da graça de Deus, Então, quando nós falamos na patrística, eu quero dizer que é um conjunto de textos escritos, de livros escritos, um conjunto de obras escritas pelos primeiros padres da Igreja Cristã, que então se desenvolveu esse período da patrística, que tanto colaborou para o nascimento aí do nosso cristianismo, como nós conhecemos hoje.
Já em 1054 a gente vê o primeiro cisma, né, o rompimento da Igreja Católica e a Igreja Católica do Ocidente, de Roma, e a Igreja do Oriente, as igrejas católicas ortodoxas, em 1054. Nesse período, então, a gente já começa a ver, né, uma decadência da Igreja da Alta Idade Média, né? E vamos então entrando na escolástica. Esse período da escolástica também foi um momento muito importante, em que nós temos Santo Tomás de Aquino, que ele formulou ali o seu livro, a sua principal obra, né, que é um acervo de 14 volumes de um livro extenso, maravilhoso, uma obra excelente, né, que compensa também a perder aí anos de leitura para poder se aprofundar, porque ele trabalha provas da presença, da existência de Deus, que até hoje não se encontrou uma pessoa que a refutasse, né, que as refutasse. E São Tomás de Aquino ele pega Aristóteles, que também era um filósofo ateniense, né, discípulo de Platão, para poder então fortalecer as estruturas da fé cristã, né? Então nasce assim uma outra propensão de São Tomás de Aquino, seguindo uma linha aristotélica, né? A filosofia de São Tomás de Aquino nós chamamos de tomista, né? A igreja cristã, no período ali do século XII, né, depois de Cristo, nós encontramos o rei Carlos Magno. Esse rei Carlos Magno, ele abre escolas para o exercício da nobreza, para o estudo da nobreza. Então os nobres agora também poderiam estudar, e o estudo não estaria apenas na mão dos religiosos, né, dos monges, dos padres, mas agora também estaria na mão dos nobres, né? Então o que se fazia essas escolas do rei Carlos Magno era para disseminar o pensamento do humanismo romano, né? E que vai então vai desenvolver todo um pensamento cultural europeu, né? Que vai abrir as portas para o século XIV, que nós vamos encontrar o Renascimento, né? Renascimento com vários conceitos, né? De tolerância, dignidade humana, de civilização. Encontramos ali também o começo da imprensa escrita, né? Então nós começamos a ter todo um respaldo social, né, educacional, cultural, a pintura, artes, música, né? Foi um período assim inigual, ímpar, não teve um período diferente, semelhante na história da humanidade, né? Foi um período bacaníssimo, né? Só que é claro que aquelas teorias e dogmas da igreja a respeito da graça, que nós dependíamos unicamente, exclusivamente da graça de Deus, começa a se romper, porque o humano começa a cultivar também essa premissa de que por si só ele consegue desenvolver as artes, né, e a arte leva ele para um estado de liberdade, né? Logo depois também o Renascimento durou pouco, lá vem o século XV com o Renascimento, com o período do racionalismo, né? Racionalismo, ele vem Descartes falando sobre a questão do cogito, né? Então o ser humano tem um cogito, ele pensa, logo existe, e pelo cogito dá para a gente provar a existência humana. Então assim, essa questão de ascensão da subjetividade humana transcendeu o ser humano daquele patamar da Idade Média, né? Daquela coisa que o ser humano era protegido por Deus e era amparado, e somente pela graça de Deus ele podia se mover, né? Pela conversão e para a salvação. Agora aqui, no Renascimento e agora no racionalismo, o ser humano já promove o cogito, né? o ser, e transcende desse patamar, né? No século XVI, então nós começamos a ver essa questão do racionalismo dentro de um ideal que já era trazido pelo Renascimento, o ideal
de civilização, um ideal de tolerância, um ideal de renascimento, de humanismo, de iluminismo, né? Perdão, iluminismo não, de um clareamento da razão humana, né? Então, no século XVI, nós vamos encontrar aqui a reforma trazida por Lutero, Calvino, Zwinglio, né? E outros também a mais, só que primeiro, então, nós temos Lutero, né? Que vem trazer aquelas críticas, né? A questão das indulgências, né? E todas as teses da bula papal que ele critica, né? E coloca na porta da catedral. Bom, em resposta à reforma, a Igreja Católica ela reúne o Concílio de Trento, para poder dar uma resposta a isso. Só que ela, então, nesse Concílio de Trento, ela se fecha ao mundo moderno, às novas ideias trazidas pelo modernismo, e ela, então, se fixa na doutrina, promove um primeiro catecismo, né? O catecismo da Igreja. Eu falei que tinha sido de Daqué, e realmente foi, só que esse daqui já é um catecismo bem elaborado e sistemático, né? E que ela vai se focar nisso, e quem sai fora disso vai para o inferno, né? Uma ideia assim de uma igreja que quer proteger, que quer amparar, mas estava se fechando para as necessidades humanas, né? Enfim. Dentro disso a gente encontra o racionalismo, que já estava se desenvolvendo. Dentro da ciência que vai nascendo, a gente tem o empirismo, que vai desenvolver instrumentos ópticos de visualização como o microscópio. Dentro desse período do empirismo, no século XVII, século XVIII, a gente encontra o nascimento da teoria celular, que é bacaníssimo isso daí, né? Pode-se então enxergar a bactéria e começar uma teoria a respeito dos glóbulos vermelhos, né? É fantástico, né? Então a ciência vai se desenvolvendo. Aí nós temos o nascimento das ciências humanas no século XVIII, século XIX, a divisão das ciências humanas, né, para poder estudar o humano, o homem, né? Só que a questão das ciências humanas é que ela separa, né, corpo e alma para poder estudar o corpo, porque a alma não se vê, não dá para estudar experimentalmente, né, apenas teoricamente. Então, as ciências humanas ela separa, o que causa um rompimento depois para o século XIX e XX, principalmente o século XX, que as ciências humanas ela bane, como diz Edgar Morin, bane o sujeito do seu núcleo. Então as ciências humanas ela tem esse prejuízo, né? Em meados da primeira metade do século XX, o cenário dentro dos muros da Igreja Católica começa a sofrer mudanças valiosas e significativas rumo à comunhão com o mundo moderno, né? Com o mundo contemporâneo, já podemos dizer, né? E aqui vai entrar uma ressignificação dos valores cristãos para o mundo. Nós estamos aqui retratando que é muito importante o momento do Vaticano II, né? Em 1962, quando ele começa, o Concílio Vaticano II ele vai trazer uma abertura da Igreja para as respostas dos problemas humanos, né? Os problemas contemporâneos. Que vale a pena citar, uma das modificações litúrgicas que nós tivemos no Vaticano II, é que a língua, embora a língua oficial da Igreja Católica Romana seja o latim, mas a Igreja Católica Romana se abre também à língua vernácula de todas as nações, né? Então as missas, o culto, né, da Igreja, então agora poderia ser rezado em língua vernácula, né? Uma outra coisa importante nessa primeira metade do século XX é um movimento ecumênico que nasce entre os missionários protestantes. Então o ecumenismo ele nasce dentro do protestantismo e não do catolicismo, né? Dentro do protestantismo, dos missionários protestantes, se tornando uma grande reflexão, uma reflexão muito importante para o diálogo entre as teologias, porque a teologia de Lutero, Zwinglio, Calvino, Mennons, enfim, né, de todos eles, trouxeram muitas luzes novas para a modernidade, né, e nós podemos tirar proveito de todas elas, né, e é claro que olhar
para essa questão nossa e para essa questão dos erros, né? E poder consertar esses erros, poder hoje olhar para trás e trazer as colaborações de todos para um diálogo, para que a gente possa encontrar consonância entre nós, que nós possamos encontrar essas semelhanças e dialogar a respeito delas, né? E superar também os nossos cismas. É isso mesmo, muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima, Deus abençoe.